apóstolo Tiago, ele começa fazendo uma pergunta: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai-vos que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O apóstolo Tiago, ele nos fala sobre que nós pedimos, ou muitas vezes não pedimos, e quando pedimos, nós não sabemos pedir. E pedimos para gastarmos nos nossos deleites, no nosso prazer. Muitas vezes nós estamos passando problemas, como o apóstolo Tiago nos fala, e nós não conseguimos identificar algo muito importante para chegarmos a uma resposta, é fazermos sempre as perguntas corretas. E ele começa esse capítulo fazendo as perguntas: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Olha, essa guerra que você está vendo, essas pelejas que você está enfrentando, ela vem de onde? Como começam essas coisas? Onde encontra algo para que possa prosperar? Onde se levanta? Muitas vezes nós buscamos libertações e temos que buscar. A libertação, ela pode ser feita através do louvor. Muitas vezes no louvor nós recebemos libertação. Outras vezes diz que pela palavra vós estáis limpos. Mas muitas vezes as nossas guerras, que nós pensamos estarmos enfrentando o inimigo, e nós não estamos enfrentando o inimigo. Deus está nos resistindo. É Deus que nos está permitindo vir as bênçãos sobre nós. Por quê? A palavra diz: antes ele dá a maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos. Deus resiste, Deus se afasta, Deus coloca de lado quando há no nosso coração a soberba. E muitas vezes nós entramos em campanhas, subimos a montes e ficamos anos e anos colocando a culpa no inimigo, e muitas vezes não nos fazemos as perguntas: de onde estão surgindo essas guerras e pelejas? Por que eu estou enfrentando isso? O que está acontecendo? Por que que essas coisas têm se levantado contra a minha vida? E pensamos sempre que o inimigo, ele está tomando conta de tudo. Sim, o inimigo sempre está por detrás do orgulho, da inveja, da soberba. Sempre ele está dominando. Mas ele domina onde? Do lado de fora? Não, dentro de nós. O grande problema é que muitas vezes nós pensamos que o inimigo está do lado de fora e nos preparamos para uma guerra exterior e não nos preparamos para uma guerra interior. O inimigo habitando dentro de nós. Jesus, ele vai caminhando com seus discípulos, capítulo 7 de Marcos, diz assim, a partir do versículo 24:
E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Jesus, ele estava caminhando, como sempre fazia, pregando a palavra, e ele entra agora numa casa, talvez para ter um tempo de descanso, assim escreve Marcos, e entra ali uma mulher. E nós vemos que alguns versículos anteriores do que Jesus estava falando, do que Jesus estava ensinando. A partir do versículo 18, ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento. Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem, não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando pura todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso sim contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então Jesus estava ensinando e dizendo que o grande mal que muitas vezes nós estamos vivenciando, ele não veio de fora, mas ele está alojado dentro de nós. Ele está dentro de nós. São coisas que nós estamos permitindo que aconteça. Nós estamos alimentando esse mal. Nós estamos dando vazão para que esse mal, ele cresça. E disse Marcos que essa mulher foi procurar Jesus. Por que ela foi procurar Jesus? Porque ela tinha uma filha terrivelmente endemoniada. Ali na sua casa, ela tinha deixado uma filha terrivelmente endemoniada. Estava endemoniada. Interessante que Marcos descreve esta mulher, de onde ela veio, qual é a sua origem, qual era o seu país, e ele começa então a descrever. Era grega, Ciro-fenícia. Nós sabemos que os gregos, nos dias de Jesus, ou antes ainda de Jesus, era uma elite cultural, o orgulho nacional. Os gregos conquistaram o mundo pela filosofia, era o berço da civilização. As pessoas mais sábias e cultas e civilizadas estavam nessa região. Era o orgulho de uma nação que tinha superioridade. Eles olhavam todas as outras nações com um olhar altivo. A moda, a beleza, tudo fora ditado pelos gregos. E diz que essa mulher, então, ela começa a rogar, a clamar para Jesus. Muitas vezes, como Tiago diz, as nossas orações não têm respostas. O nosso pedido não tem resposta. E o que Jesus dá para aquela mulher como resposta? O silêncio. Jesus não se dirige para ela. E ela continua clamando, conhecia ele, sabia quem ele era, sabia a sua origem. Mas Jesus ignora com o silêncio. Os próprios discípulos dizem ao mestre: mestre, dá uma resposta a essa mulher, dispersa ela, manda ela embora. Se você não quer falar com ela, pelo menos manda ela embora. E Jesus, ele continuava em silêncio e desprezo. O Senhor ignorou. Havia ali algo que era insuportável, quando você busca alguém, e esse alguém
não te responde, não fala com você. Quantas vezes nós estamos nos sentindo assim? As nossas orações, temos a sensação que não está sendo respondida, que nem ao menos está sendo ouvida. Quantas vezes nós nos pegamos reclamando a Deus: Deus, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho buscado, eu tenho feito votos, eu tenho ido ao monte, eu tenho feito campanhas, e o Senhor não me dá uma resposta. Essa mulher, ela tinha um problema muito sério na sua casa. Sua filha estava terrivelmente endemoniada. E ela vai buscar socorro em Jesus. E Jesus ignora esta mulher. Foi algo tão chocante que os próprios discípulos vêm incomodar o mestre. Mestre, responde, por favor, fala com ela. Essa mulher está te importunando e você a ignora. Você não responde. E Jesus, então ele dá uma palavra a esta mulher agora. Versículo 27. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos. Deixa primeiro eu dar para os filhos. Segundo o ato de Jesus, uma discriminação. Todos nós pensamos o seguinte: somos filhos de Deus. Ah, você é filho de Deus, você é uma filha de Deus. Mas nesse momento Jesus demonstra a esta mulher uma discriminação. Olha, isso não é para você não. Depois que eu der para aqueles escolhidos, para os meus separados, aí quem sabe se sobrar alguma coisa, eu darei a você. Saciar primeiro os filhos. Uma discriminação. Jesus primeiro age com silêncio. Não tem algo mais terrível do que ser ignorado, do que não ser ouvido. Jesus demonstra àquela mulher um silêncio desprezível. E quando ele, ao ser tão atormentado, tão cobrado, ele disse: olha, primeiro deixe eu saciar os filhos. Deixe eu dar primeiro aos filhos. Porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O demônio que afligia a menina se apoiava em algo que muitas vezes nós ignoramos: a nossa soberba, o nosso orgulho. Muitas vezes nós não estamos guerreando contra o inimigo. Ele está sim dentro de nós, mas apoiado, se alimentando do nosso orgulho, da nossa soberba. Esta menina estava completamente endemoniada, sim, porque essa mulher vinha de uma região onde a soberba dominava, a soberba da nação. Muitas vezes nós não entendemos a soberba da nação, quando a soberba domina a nação. Nós estamos vendo em nosso país guerra de poderes, soberbas. Quem manda sou eu, quem dá ordem sou eu. E não chegamos a nada, e milhares de pessoas perdendo seus bens, perdendo sua saúde, perdendo a alegria de ir e vir, por causa do pecado da soberba. E muitas vezes nós estamos assim, e não nos apercebemos. Por isso Tiago pergunta: de onde vêm as guerras, as pelejas? Vocês não pedem, e quando pedem, pedem errado. E Deus resiste ao soberbo. Muitas vezes a nossa guerra não é com o inimigo, mas é nos rendermos a Deus. Nós temos que nos render a Deus. A soberba nos afasta Deus da nossa vida. O terceiro ponto que Jesus faz a esta mulher é uma ofensa. Os cachorrinhos.
Não vou tirar pão dos meus filhos e lançar aos cachorrinhos. Eu não vou tirar pão daqueles que precisam do que eu tenho para dar, para lançar aos cachorrinhos. Jesus agora tocando na dignidade da mulher. Aquela mulher sendo de uma região próspera, rica, culta, ela poderia agora virar as costas e ir embora. Jesus a considerou um animal. Aquela mulher era cananeia, descendência de Cão, filho de Noé. Já tinha na vida desta mulher, desse povo, um legado de desonra ao pai. Muitas vezes nós não sabemos onde o inimigo está trabalhando. Está trabalhando quando rejeitamos os nossos pais. A palavra do Senhor diz em Provérbios que aquele que desonra os pais, o abutre arrancará os seus olhos. O que significa isso? Será uma pessoa sem visão, não terá entendimento das coisas, uma pessoa que não tem visão. Aquela mulher é confrontada na sua soberba. Nós temos que sermos confrontados na nossa soberba. Será que é o inimigo mesmo que está agindo, que está impedindo a nossa bênção? Ou Deus está nos resistindo? Será que a nação que tem palavras proféticas sobre ela, que tinha tudo para começar a subir, por que ela está nessa situação? Só ouvimos falar de empresas fechando, desempregos, e não vemos uma atuação daqueles que poderiam resolver. Se sentar humildemente, vamos resolver. Não, nós vemos ainda uma luta pelo poder. Nós vemos os nossos políticos do país preocupados não em resolver problemas, mas em continuar uma prática maligna. O que leva a isso? A soberba, a ganância. Mas essa mulher, ela é confrontada em 3 pontos: silêncio, desprezo. Quanto tempo faz que Deus não responde às nossas orações? Quanto tempo faz que parece que Deus não está ouvindo mais a nossa oração? Quanto tempo faz que a igreja, ao orar, e muitos já desistiram de orar, por isso Tiago diz que não pedis, porque muitos de nós já desistimos de orar, não oramos mais, não vemos na oração uma ferramenta eficaz. Não sabemos pedir, e quando pedimos, pedimos para o nosso próprio deleite, para a nossa própria alegria, para a nossa própria maneira de viver, não pensando em um todo. Segundo ponto, a discriminação. Olha, isso aqui primeiro é para os meus filhos. É para aqueles que ouvem a minha palavra. É para aqueles que me buscam de madrugada e têm me encontrado. É para aqueles que realmente entendem quem eu sou. Não é para vocês. É duro ouvir isso. É duro ouvir que Deus não quer nos dar algo porque não é para nós. Nós não entendemos o tempo. Em terceiro ponto vem a ofensa. Se Deus nos chama hoje de adúlteros, de malignos, nós poderemos ficar ofendidos. Quantas vezes, quando pregamos uma palavra assim, muitas pessoas ficam ofendidas em ouvi-la. Ah, não, que é isso? Que palavra? Isso não é para nós, não. A palavra sempre fala para aquele que está ouvindo. Deus não fala para ausentes. Deus fala com você. Deus fala comigo. E aquela mulher é confrontada exatamente na soberba. Mas ela toma uma decisão. Ela não ficou presa na sua soberba. Então disse ele, por essa palavra,
vai demônio, vai. O demônio já saiu da sua filha. Veja bem que Jesus não fez campanha de 7 semanas, Jesus não fez tantas coisas que nós fazemos para tirar demônios. Por que que nós temos que fazer tantas coisas? Pela nossa falta de fé. Por que nós temos que gritar com o demônio? Por que nós temos que entrar em uma briga com o demônio? A palavra de Deus, ela vem nos confrontar. E esta mulher, quando ela foi confrontada, ela porém, versículo 28, ela porém respondeu e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Ela se humilha diante de Jesus. Toda a soberba, todo o orgulho cultural, tudo aquilo que ela trazia, ela se deparando com Jesus agora, ela poderia virar as costas e falar, não, eu fui falar com Jesus, olha que ignorante, que pessoa ignorante. Primeiro, me deu desprezo, eu gritando, clamando, chorando, a resposta dele foi um silêncio desprezível. Depois ele faz uma discriminação, dizendo que não era para mim. E por último, ele me ofende, me chama de cachorrinho. Quantos perderam a bênção? Porque ao ser confrontados, viram as costas para Deus. E continuam lutando contra os espíritos malignos. Ah, não vou aqui, eu vou lá agora. Agora eu vou fazer essa campanha, eu vou fazer aquela campanha. Agora eu vou fazer isso. E ficam enganados. Aquilo que está dentro de nós é que está nos impedindo de conquistar. Esta mulher, ela envergonha o inferno. Ela se submete a Jesus na sua humildade. Os cachorrinhos comem das migalhas. A fé é dimensionada pela humildade. A nossa fé, ela só alcança quando ela está dentro da dimensão da humildade. Então, ele disse-lhe, por esta palavra, vai, o demônio já saiu. Sua filha está livre. Sua filha está livre. Ele não precisou ir lá e fazer campanha de 7 semanas. Ele não precisou fazer nada daquilo que muitas vezes nós somos induzidos a fazer. Não. Ele disse, a tua humildade te libertou. Essa atitude te tirou da soberba. Essa atitude te libertou tua filha. Pode ir para casa, ela já está liberta. Porque a legalidade que aquele demônio trabalhava estava em seu coração. Quando os nossos filhos estão sofrendo, quando os nossos negócios estão padecendo, nós precisamos sermos confrontados pela palavra. Quando o nosso casamento está sendo destruído, precisamos sermos confrontados. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, o apóstolo Pedro escreve, semelhantemente, vós jovens, sede sujeito aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Pedro, ele instrui os jovens, sujeitai-vos aos anciões, sujeitai-vos àqueles que já viveram mais do que você, sede todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos,
mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. É algo que nós temos que ouvir. Deus resiste aos soberbos. O avivamento tão esperado pela igreja em nossa nação. Algumas pessoas pensam, mas eu vou buscar isso, eu vou buscar o Espírito Santo ali, eu vou buscar o Espírito Santo lá. Sabe, estamos perdendo tempo. A igreja, ela tem que começar a se humilhar. Mas eu estou tão frio, eu não sinto mais Deus. Sim, Deus está usando as estratégias que Jesus usou há muito tempo com você. Ele está em silêncio para conosco. Ele está quieto. Ele não responde. Ainda que nós estejamos gritando, ainda que nós estejamos rogando, clamando, ele se mantém calado. E por que ele se mantém calado? Porque a nossa guerra não é contra potestades malignas que estão de fora, mas é aqueles que estão dentro de nós. Um silêncio de desprezo. Esses dias falava exatamente em uma das minhas orações, falava com Deus sobre o silêncio, porque Deus está nos desprezando, porque não tem ouvido as nossas orações, porque estamos passando por tantas situações. Por quê? Segundo ponto que Jesus trabalha é a discriminação. Primeiro aos filhos. Primeiro aos filhos. E nós não entendemos que Ele está nos provocando para que venhamos lutar realmente contra aquele que está impedindo a sua bênção. O diabo não pode impedir a bênção de Deus se nós estivermos com Deus. O diabo não pode impedir nenhuma das bênçãos sobre a nossa vida que Deus tem determinado. Quem pode impedir é a nossa soberba, a nossa arrogância, a nossa teimosia. E o terceiro ponto, Jesus ofende aquela mulher. Quantos, por muito menos, deixaram a casa de Deus? Quantos que por muito menos deram vazão a um espírito de rebeldia? O que mais tem em nosso país hoje é um espírito de rebeldia. E Pedro, ele nos instrui o quê? Olha, sujeitai-vos uns aos outros. O que Jesus nos ensina? Se te pede que você ande 1 milha, ande 2. Dá sua capa também. Não entre em contendas, não entre em guerras humanas. O avivamento tão esperado pela igreja de nossa nação começa pelo humilhar-se. Se não se humilhar, não adianta buscar métodos. Hoje o que eu mais escuto é métodos. Olha, se você entrar nesse método, se você buscar aquele método de 100 anos atrás, se você fizer isso, se você fizer aquilo, algo tão simples para mudar a tua casa, a tua família. Aquela mulher não precisou seguir Jesus. Jesus manda ela de volta para a sua casa. Jesus disse, vai, porque a tua filha já está liberta. Muitas vezes ficamos rodando, mas não paramos para ouvir Jesus, não paramos para ouvir a palavra. Algo tão simples nos é cobrado. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. É o direcionamento que nós estamos precisando. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fazer campanhas, é isso? Não. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, subir aos montes, é isso? Não. A palavra é muito simples. Se humilhar e orar, e buscar a minha face,
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós temos buscado remédio em lugares errados. Nós temos buscado remédios que são paliativos. Quantas pessoas estão buscando libertação, mas não se libertam da soberba, do orgulho, da vaidade. Quantas pessoas que continuam amarradas, porque não entenderam a palavra. Deus nos pede algo muito simples. E Jesus nos dá um ensinamento pela mulher cananeia, uma mulher grega, sábia, cheia de filosofias. O que mais tem hoje dentro das igrejas é filosofias. Quando você entra em um bate-papo de pastores, é só filosofias. Ou é política, ou é filosofias. Ah, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo. Por isso, a nossa nação, ela vem sofrendo, e nós não entendemos o que está acontecendo. Ah, precisamos nos tornar mais espirituais. Precisamos nos tornar mais justos. De mim mesmo, eu não consigo ser mais espiritual. De mim mesmo, eu não consigo ser mais justo. Tudo é atributo de Deus. Não é porque eu busco, não é porque eu faço dessa forma. A única coisa que Deus pede é que nós venhamos nos render a Ele. Ao soberbo, Deus resiste. Por que Deus não está nos ouvindo? Porque estamos soberbos, cheios de si, cheios de contendas, cheios de pelejas, cheios de guerras. E pensamos que acrescentando mais movimentos que nós chamamos de espirituais, a igreja vai melhorar. Não. Esses dias estava lendo algo muito interessante. O excesso de adubo. O excesso de espiritualidade. Nós podemos traduzir para a igreja. A igreja viveu um tempo de excesso de espiritualidade. Tudo, o louvor, a palavra, tudo precisava ser acrescentado de algo. Mas Jesus busca o quê? Filho meu, dai-me o teu coração. Deixa eu trabalhar o teu coração. O mestre encarregou o seu discípulo de cuidar de um campo de arroz. No primeiro ano o discípulo vigiava para que nunca faltasse a água necessária. O arroz cresceu forte e a colheita foi boa. No segundo ano, ele teve uma ideia de acrescentar um pouco de fertilizante. O arroz cresceu rápido e a colheita foi maior. Aí no terceiro ano, ele colocou mais fertilizante. A colheita foi maior ainda, mas o arroz nasceu pequeno e sem brilho. Então o mestre o advertiu: se continuar aumentando a quantidade de adubo, não terá nada no ano que vem. Se continuarmos acrescentando esse tipo de espiritualidade que nós temos, a igreja ficará opaca. Quanto mais nós achamos que é por força humana, quanto mais nós achamos que é por movimento, quanto mais achamos que é por métodos, menos a igreja produz. A igreja pode produzir até uma grande quantidade, mas de pessoas mirradas, pequenas. O excesso da espiritualidade. Estamos espiritualizando tudo. A política nós estamos espiritualizando. Ah, presidente, eu orei por você, amém. Nós temos que orar por todos os governadores, por todos que governam, para que nós não venhamos sofrer. Nós não venhamos sofrer. Ah, esse aí, ele é crente. Irmãos, não. Pedir para que Deus dê sabedoria, para que Deus
venha nos direcionar. Estamos no meio de um pecado de soberba terrível. Nenhum escapa, nem o povo e nem os governadores. Nenhum. Precisamos sim ouvir o que diz a palavra. Se você é povo de Deus, se esse é o meu povo, esse é o meu povo que se chama pelo meu nome, existe um povo, você é povo de Deus, então há um caminho a fazer: humilhar e orar, e buscar a minha face, e converter-se dos seus maus caminhos, e mudar dos maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, à oração deste lugar, chamado meu povo. Creia nessa palavra. Deus resiste aos soberbos. Se nós não estamos atingindo, se nós não estamos conseguindo mudar uma situação, é porque Deus está nos resistindo. Deus não está nos ouvindo. Deus está dizendo que essas bênçãos não serão mais para nós. É para aqueles que obedecem. Nós estamos perdendo muitas coisas e temos que resgatar. Mas resgatar como? Fazer mais campanha? Usar outros métodos? Todos os dias alguém aparece com um método novo. Em poucos meses, murcha desaparece e ninguém mais comenta daquilo lá. Aí começa outro método e a igreja sofrendo no Brasil. O que vai trazer bênção sobre a nação, sobre a igreja, sobre a sua casa, sobre a sua família, é apenas a humilhação. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. A fé é dimensionada pela humildade. Tome posse dessa palavra. Não se esforce por coisas erradas. Não busque em coisas humanas. Só Deus pode mudar essa situação. Mas para Deus mudar essa situação, temos que nos render a Ele. Curve a sua cabeça. Peça para que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, te oriente. Mostre onde está essa enfermidade dentro de você. O diabo só trabalha em legalidade. O diabo é uma mosca. Ele só pousa onde há uma ferida. Ele só pousa onde há excrementos. Peça limpeza nesta manhã. Reconheça como aquela mulher, ela abriu mão de quem ela era, de quem ela imaginava que era. Ela abriu mão da sua cultura, ela abriu mão dos seus deuses e se rendeu a Jesus. Eu estou aqui, nem que seja para comer as migalhas que caem debaixo da mesa. Ela aceitou tudo aquilo que Jesus ministrou para ela. Nós temos que entender quando Deus está falando conosco. Ah, Deus é amor. Sim, Deus é amor. E por isso Ele nos corrige. Por isso Ele nos ensina. O pai que não ensina os seus filhos, não ama os seus filhos. Feche os teus olhos. Peça para que o Senhor sonde o seu coração. Te ajude nesse diagnóstico. Senhor, onde eu estou errando? Senhor, onde a soberba está crescendo dentro de mim? Senhor, eu tenho pedido, não para a minha edificação, mas sim para o meu prazer. Senhor, nos liberte nesta manhã. Há demônios trabalhando, Senhor,
na minha soberba. Há demônios trabalhando na minha vaidade. Há demônios trabalhando naquilo que eu acho que é meu direito. Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia da tua igreja. Tenha misericórdia desta nação. Senhor, me ensine, Pai, a mudar as situações da minha casa, a colocar por terra a minha soberba, abrir mão dos meus direitos. Quantas vezes, Pai, ficamos presos a coisas pequenas e deixamos de receber coisas grandes, a cura, a libertação. Deixamos de receber. Senhor, se o povo que se chama pelo seu nome, estamos reunidos aqui nesta manhã, Pai, em um povo que é chamado pelo seu nome, Senhor, receba a nossa oração de humildade, Pai. Senhor, nada somos, nada temos. Senhor, não temos capacidade para mudar essa situação. Senhor, estamos vendo um Brasil, Pai, que é o celeiro do mundo, sendo devorado por ganâncias, homens gananciosos, homens que estão vendo a morte dos seus iguais, dos seus irmãos, mas ele se acha superior. Senhor, muda, Senhor, a minha vida, e muda esta nação também. Senhor, me direciona, Pai, me dê sabedoria, para chegarmos a Ti, para estarmos debaixo das Tuas potentes mãos. Nos guarda e nos abençoa. Aquela mulher pôde voltar para a sua casa. Não precisou tanto esforço, como nós pensamos que precisa. Ela usou apenas a humildade, se humilhou, debaixo da potente mão de Deus. Não é o esforço, não são campanhas e mais campanhas de libertação, e continuamos presos, porque dentro de nós está a soberba, e Deus resiste à soberba. Nesta manhã, faça um diagnóstico, comece a se fazer perguntas, como o apóstolo Tiago nos ensina a fazer: de onde vêm as guerras e as pelejas? Por que essas coisas estão acontecendo? Por que pedimos e não somos ouvidos? Fala conosco, Pai. Senhor, perdoa a minha soberba, Pai. Perdoa a minha arrogância. Perdoa, Senhor, a minha vaidade. E tira, Senhor, esse mal que está dentro de mim. Tira, Senhor, esses espíritos malignos que têm operado na minha casa, na minha família, nos meus negócios, no meu casamento, no ministério. Tira, Pai. Senhor, eu quero me render a Ti, debaixo das Tuas mãos potentes e poderosas. Receba nesta manhã a libertação. O Senhor te liberta da soberba. O Senhor te liberta da ganância. Receba, queira, deseje isto. Não vire as costas, quando Deus ainda está te provando. Continue firme. Ou Deus está errado, ou nós estamos errados. E como eu sei que Deus não erra, o errado sou eu. E se eu estou errado, eu me arrependo e volto a Deus. Volte a Deus nesta manhã. Todo pensamento maligno caia por terra. Todo espírito contrário caia por terra. Toda obra satânica seja desfeita em nome de Jesus. Senhor, estamos adentrando, Senhor, essa semana. Senhor, temos esperança que esse mal, Senhor, será arraigado, Senhor, será tirado do nosso país. Entra, Senhor, com misericórdia. Como Tu tiraste o demônio daquela menina, tira esse demônio que está em nossa nação, Pai.
em nossa casa, em nossa família, em nosso governo. Senhor, permita-nos, Pai, a voltarmos, como o Senhor permitiu aquela mulher voltar para os seus afazeres. Permita, Senhor, esta nação, essa semana voltar aos seus afazeres, voltar a ter uma vida normal, a igreja voltar a ter uma vida normal. Permita, Senhor. Senhor, te buscamos essa manhã. Senhor, tira a soberba, Pai. Tira a soberba do meu coração. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. Senhor, quero estar debaixo das tuas potentes mãos. Eu te agradeço, Pai. Receba esta bênção sobre a tua casa. Fale com Deus. Grite. Implore. Chore. Até Ele te ouvir. Ele está pronto a te ouvir. Ele quer te libertar. Todo espírito maligno cairá por terra, em nome de Jesus. Quantos creem nessa palavra? Amém. Tome posse dessa palavra. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, esse é o único caminho para as nossas casas, para a nossa família, para a nossa vida. Sem humilhação, não poderemos ver a libertação.